Então, muito boa tarde. É com enorme prazer que agradeço à Florestas PT a oportunidade de apresentar aqui os estudos que têm vindo a trabalhar nas áreas das alterações climáticas extremos relativamente à Península Ibérica. Eu vou falar de forma resumida de alterações ao nível da média global da temperatura, mas vou dar um grande ênfase aos extremos, particularmente extremos de calor, ondas de calor, também extremos relacionados com secas e incêndios florestais, uma vez que são dos três tipos de extremos que são particularmente ativos na região da Península Ibérica, e depois, no final, vou também referir extremos de precipitação que, aliás, nos afetaram recentemente no último inverno. Então, para começar, eu vou analisar aqui nesta figura a variação da anomalia da temperatura média global da Terra desde 1850 até à atualidade. E, como podem verificar, os valores relativamente ao período pré-industrial, que é calculado entre 1850 e 1900, não variam muito em torno do zero durante praticamente 100 anos. Apenas aqui, a partir dos anos 70, é que nós verificamos que o aquecimento global antropogénico está a impor temperaturas anómalas cada vez mais altas e, na verdade, a década mais quente já verificada desde o início desta série verifica-se exatamente nos últimos 10 anos, sendo que os últimos 3 anos desta série, 2023, 2024, 2025, estão já em cima de uma anomalia de 1,5 graus, que é exatamente o limite máximo aceitável dentro do Acordo de Paris. Ora, na verdade, esta evolução da temperatura global escamoteia o facto de que a evolução para os continentes, aqui assinalados para o mesmo período a vermelho, e para os oceanos assinalados a azul, tem vindo a divergir a partir do momento em que as alterações climáticas impuseram-se com força a partir dos anos 70. E é fácil verificar que já nestes primeiros anos do século XXI, verificamos que há uma enorme diferença entre o aquecimento muito menos acentuado dos oceanos e muito mais acentuado para a média dos continentes. Isto é para salientar que, quando falamos de alterações climáticas e de limites e de limiares que é necessário a Terra manter-se abaixo de, é muito diferente estarmos a falar dos oceanos, dos continentes, estamos a falar do Polo Norte, dos trópicos, porque todos eles estão a aquecer em taxas diferenciadas. E porquê é que verificamos uma diferença tão acentuada entre o que se passa nos oceanos e nos outros subsistemas do sistema climático, nomeadamente a Terra, os solos e a atmosfera? Porque as alterações climáticas resultam de uma falta de equilíbrio entre a energia que o Sol consegue transmitir durante todos os momentos para dentro do sistema climático e a mesma energia que deveria sair do sistema climático para fora. Com o aumento da concentração dos gases de efeito de estufa, verifica-se este desequilíbrio, o que significa que a energia que está a sair da Terra é menos do que aquela que está a chegar. E esse desequilíbrio está perfeitamente visível neste gráfico, que só começa em 1960 até à atualidade, e aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que a maior parte da energia extra está-se a acumular nos oceanos, aqui assinalados a azul a diferentes profundidades, cerca de 90% dessa energia vai para os oceanos e só 10% é que vai para os gelos, para os solos e para a atmosfera. Desse ponto de vista, a atmosfera não é o melhor indicador das alterações climáticas e seria, sim, a temperatura média de todos os oceanos medidos em profundidade. Mas, infelizmente, só temos medidas de qualidade da temperatura dos oceanos em profundidade nas últimas décadas. Por outro lado, temos que ter em conta que a evolução da temperatura média nos continentes ou nos oceanos é muito relevante e traduz este desequilíbrio que caracteriza as alterações climáticas, mas não é o que as pessoas sentem. Praticamente ninguém sabe dizer qual foi a temperatura sentida há 10 anos ou 20 anos, mas muitos sabemos se o verão tal houve ondas de calor, se houve incêndios ou se houve precipitação muito extrema, e isto porque temos tendência a só memorizar o que são os fenómenos extremos. E desse ponto de vista é muito indicativo que este gráfico nos apresente
as anomalias de temperatura, década a década, cada década com uma cor diferente, calculados para todas as estações do hemisfério norte entre 1951 e 2011. E o que podemos ver nas 3 primeiras décadas, aqui para as décadas 50, 60 e 70, é que a curva chamada normal ou gaussiana fica muito bem comportadinha em cima da curva a negro característica que está por trás. Só a partir do momento em que as alterações climáticas antropogénicas começam a fazer-se sentir é que verificamos que toda a distribuição vai paulatinamente mudando para a direita e acontecimentos, eventos entre 2 e 3 graus de anomalia, que eram muito pouco frequentes há 70 anos, passam cada vez a ser mais frequentes. E, ainda mais grave, acontecimentos que nunca se verificaram no século XX, com anomalias 4, 5 graus, passam a ocorrer já neste século. E é exatamente isso que se verificou em 2003, naquilo que eu chamaria a onda de calor que chamou a atenção para os estudiosos do clima, das alterações climáticas, que já estávamos a ver o sinal, sem dúvida, das alterações climáticas antropogénicas. O que é que aconteceu em agosto de 2003? Toda a Europa Ocidental sofreu uma intrusão de ar muito quente vindo do norte da África, que se pode ver no gráfico da esquerda superior, e que entrou pela Península Ibérica e chegou ao norte da Europa. Na verdade, no pico do verão, a Península Ibérica está acostumada a temperaturas mais elevadas, mas não o norte da Europa. E é por isso que, quando calculamos as anomalias, verificamos que as maiores anomalias que se podem ver no gráfico à esquerda em baixo, verificam-se no norte de França. E quando olhamos para a mortalidade excessiva verificada nesse verão, que foi de cerca de 50 mil pessoas acima daquilo que era expectável, a maior concentração em França verifica-se precisamente na zona do Val do Loire e de Paris, que é coincidente com as maiores anomalias para aquele período de 15 dias. Também em Portugal se verificaram, em estudos que fizemos com o Instituto Ricardo Jorge, cerca de 2.500 mortos excessivos acima do que era expectável para essa altura do ano, mas felizmente aquilo que se verifica tanto em Portugal como em Espanha, França e nos países da Europa Ocidental é que depois de 2003 já tivemos muitas ondas de calor com magnitudes igualmente elevadas e que houve uma capacidade dos sistemas hospitalares, dos lares de terceira idade, da previsão meteorológica ser de suficiente qualidade para diminuir de forma significativa a mortalidade associada a estas ondas de calor. Por outro lado, para além da mortalidade excessiva, Portugal, que já sofria tradicionalmente com incêndios florestais de grande magnitude, aliás, a área ardida em Portugal já era a maior da Europa, uma vez que se normalize pela área total do país, muito superior à de Espanha, França, Itália e Grécia. Quando olhamos para a série de áreas ardidas, verificamos que 2003 é um pico absolutamente inimaginável. Na verdade, cerca de metade da área de toda a Europa nesse ano ocorreu em Portugal. E chama a atenção que, passado 2 anos, verificamos novamente um pico associado à grande seca de 2005, que eu vou falar um pouco mais à frente. Onde é que ardeu? Isso podemos ver de forma muito objetiva, analisando imagens de satélite que nos mostram de 15 em 15 dias onde é que ocorreram os incêndios. E aquilo que podemos ver na imagem da direita é que a área a vermelho assinala tudo o que ardeu na quinzena entre 2 e 14 de agosto, precisamente aquela quinzena onde a onda de calor atingiu os seus valores mais elevados para toda a Europa Ocidental. Ardeu noutras alturas desse verão, é verdade, mas o grosso, cerca de 70%, foi durante essa altura e isso teve grandes consequências em sítios onde os incêndios florestais não ocorriam com grande frequência, como seja a margem sul do Rio Tejo. Ora, quando nós ainda estávamos preocupados com o que aconteceu em 2003 na Europa Ocidental, verificou-se a super onda de calor da Europa de Leste e da Rússia de 2010. E para pôr em contexto de longo termo, não ficarmos cingidos aos últimos 100 anos, na verdade, na Europa nós temos 300 anos de dados bastante bons e podemos prolongar para trás com dados de pólen, de gelos, de anéis de árvores. E aquilo que nós fizemos foi calcular as anomalias da temperatura para todo o continente europeu e para todos os meses de verão. Cada pauzinho deste gráfico que representa um dos 510 anos
e a sua frequência está acumulada aqui nesta curva a cinzento, uma vez mais, como a temperatura é uma variável bem comportada, numa chamada curva normal muito bem comportadinha. Os 5 verões mais frios encontram-se esquematizados à esquerda e os 5 verões mais quentes à direita. E podemos ver que os 5 verões mais quentes, quando isto foi calculado, já eram 2007, 2006, 2002 e 2003, 2010, completamente fora da tal curva normal, que é a curva que constrange os 500 anos dos verões passados. E aquilo que eu vos vou mostrar mais à frente é que já nem sequer estes 2003, 2010 são os verões mais quentes que nós verificamos. Entretanto, passaram-se 15 anos e as coisas evoluíram, como poderemos ver um pouco mais à frente. Na verdade, a década seguinte, ou a década e meia a seguir a 2010, tem-nos mostrado uma profusão de ondas de calor na Europa, à escala nacional, à escala da Península Ibérica, à escala da Europa toda, como é o caso de 2018, 2022, mas, por manifesta falta de tempo, eu vou-me cingir àquilo que aconteceu em 2017 e que teve consequências catastróficas para Portugal, como bem se lembrarão. Nesse verão, só de forma direta, associada aos incêndios florestais, morreram 115 pessoas em Portugal. Tudo o que ardeu nos diferentes meses do verão de 2007 está assinalado a cores distintas, como podem ver no gráfico da esquerda, sendo que os incêndios de Pedrógão estão assinalados a vermelho porque ocorreram em junho e em outubro, que foi a altura em que ardeu mais, 15, 16 de outubro, tudo o que está assinalado a laranja. E os dois períodos resultam de mecanismos físicos muito distintos que foram estudados com grande empenho de várias equipas nacionais e internacionais. Eu só mostro aqui à direita um resultado de uma dessas análises e que pega nos 2 índices que caracterizam o Fire Weather Index, que é um índice mais utilizado internacionalmente para caracterizar a perigosidade meteorológica associada aos incêndios florestais, e um deles é o BUI, que é o índice de combustível disponível, está nas abscissas em baixo, e depois na vertical temos o ISI, o índice de propagação inicial. Valores elevados de um e do outro correspondem tipicamente a situações de grande perigosidade. Embora para arder é necessário que haja combustível e também é necessário que haja algum tipo de ignição. Mas aquilo que verificamos é que no canto superior direito desta figura podemos ver o dia em que estes índices estavam mais elevados para os incêndios de 2003, aqui para a seca de 2005, e podemos ver que a 15 de outubro de 2017 está completamente fora de todas as escalas possíveis e já alguma vez calculadas para Portugal e superou tudo aquilo que tínhamos no período histórico de 1980 a 2020, como podemos verificar neste gráfico. É importante frisar o que aconteceu em 2017, porque muitas vezes os extremos não desaparecem de forma separada, mas aparecem-nos de forma composta. O que é que isto significa? Significa que as secas promovem ondas de calor e a junção dos dois promove os incêndios florestais de verão em todos os ambientes mediterrâneos, como o caso da Península Ibérica. No caso particular do que aconteceu em outubro de 2017, podemos verificar que o fator condicionante inicial é uma seca de vários meses, que nos incêndios de junho não era muito intensa, mas nos incêndios de outubro era das secas mais importantes que alguma vez verificámos em Portugal. Esta seca foi muito importante para aumentar o stress vegetativo que se verificou a seguir, mas há outro mecanismo completamente ad hoc, que é o aparecimento de um furacão, chamado Furacão Ofélia, que passou entre o arquipélago dos Açores e a costa portuguesa e que impulsionou com ventos fortes de sul para norte e, portanto, provocou aqueles incêndios muito rápidos de 15 a 16 de outubro. Mas, para além disto, eu chamo a atenção que também existiu um mecanismo de natureza antropogénica, que foi o número de ignições que se verificaram e que foi muito acima daquilo que era expectável para aquela altura do ano, porque as pessoas, dada a previsão de furacão, também estavam à espera de alguma precipitação, mas que se acabou por atrasar um dia e tudo conjugado fez aumentar a perigosidade e, portanto, houve muitos focos de incêndios
numa situação de vegetação com muito stress, com uma seca prolongada e ventos fortes, e daí aquela área ardida que bateu o recorde de 2003 que eu falei antes. Qual é a versão compacta disto tudo? É que desde 2010 temos verificado verões quentes que superam aquilo que se tinha verificado em 2003, que está aqui assinalado, e o que se verificou em 2010. E, portanto, verões como 2023, 18, 21 e, mais recentemente, 22, já se estão claramente a acompanhar aquilo que eram extremos de há uma década e meia. E, no futuro, estes vão passar a ser verões banais e haverá, de certeza, alguns verões mais intensos. Outro tipo de extremo, que, na verdade, eu já referi quando falei agora dos incêndios, tem a ver com as secas. A Península Ibérica é caracterizada, à semelhança de toda a bacia do Mediterrâneo, por verões quentes, mas muitas vezes secas, que ocorrem tipicamente quando no inverno e na primavera falta a precipitação típica que caracteriza a época chuvosa. Aqui o que apresento é um ranking das principais secas à escala da Península Ibérica, olhando para 116 anos de idade, entre 1901 e 2016. Até há cerca de 20 anos, nós olhávamos para as secas essencialmente como períodos de falta de água. Mas, dada a natureza das alterações climáticas que impactam mais a variável temperatura do que a variável precipitação, convém recorrer a um índice de seca, que é o caso deste SPEI, Índice de Precipitação e Evapotranspiração, que tenha em conta não só a falta de precipitação, mas também o fator da temperatura no aumento da evapotranspiração. Este índice, à semelhança de outros índices de seca, deve ser calculado para diferentes periodicidades. E assim, temos na figura a primeira coluna com o cálculo do índice a 6 meses, depois a 12, a terceira a 18 e, finalmente, a quarta a 24 meses. Os diagramas de cima correspondem às secas mais intensas verificadas nestes 116 anos em cada uma das periodicidades consideradas. E aquilo que verificamos é que 2005 e 2012 são as mais importantes e, na verdade, a maior parte das principais secas da Península Ibérica para estes 116 anos verifica-se nas últimas décadas. E, portanto, secas que foram muito importantes, como 1949, 45, aparecem, mas em posições menos relevantes neste ranking das principais secas, devido a esta acumulação do fator falta de precipitação e aumento da temperatura. Ora, se isto é relativamente ao passado histórico, o que é que nós prevemos para o futuro? Utilizando um conjunto de métricas em que olhamos para a duração das secas, aquilo que eu vos posso mostrar aqui é a duração média das secas para o Mediterrâneo, para o período histórico 1960-2014, e pelas cores a azul verificamos que, em média, não superam 2-3 meses. Quando utilizamos cenários de saídas para diferentes taxas de emissões para o futuro, aquilo que verificamos na coluna da esquerda para emissões muito baixas até ao final do século, na coluna do meio para emissões moderadas e na coluna da direita para emissões mais graves, é que a duração média das secas vai tender a aumentar à medida que nos aproximamos do final do século XXI e aumenta mais quanto mais grave for a taxa de emissão associada aos cenários de alterações climáticas. Eu deveria enfatizar que há aqui dois cenários que nós já sabemos agora que não vão se verificar, nem o das emissões muito baixas, nem os das emissões muito elevadas. Portanto, nós estamos mais próximos do cenário intermédio, mas, se olharem bem para o final do século, o cenário intermédio implica secas cuja extensão média se aproxima já dos 5-6 meses. Uma vez mais, o facto de termos mais secas ou mais prolongadas num ambiente bastante quente potencia os incêndios florestais. Aqui podemos olhar para a realidade dos cenários climáticos e do risco de grandes incêndios que, no período histórico, podemos verificar para 3 tipos de incêndios. O diagrama de cima mostra relativamente a verões secos e quentes. O do médio, ondas de calor, e o de baixo, impulsionado por ventos fortes. Se verificarmos, o vento só é relevante em zonas costeiras, portanto não lhe vou dar grande importância. Mas aquilo que é proporcionado por ondas de calor e por sequências de secas e de onda de calor, quando olhamos para os cenários moderados e os cenários fortes
para o final do século, verificamos a castanho que há um aumento da probabilidade de ocorrência em todo o Mediterrâneo e, particularmente no caso da onda de calor, reparem que esse aumento é significativo já para o centro da Europa e, claro, mais forte ainda para o cenário mais intenso que eu volto a frisar, não é aquele que deve ocorrer. Portanto, eu deveria enfatizar que devemos concentrar neste cenário intermédio e a verdade é que temos tido, na última década, grandes incêndios na Alemanha e na Escandinávia, muito impulsionados pela ocorrência de grandes ondas de calor. Nem tudo são más notícias, porque se olharmos para a evolução do número de ignições em Portugal, fornecido pelo ICNF, verificamos que o número médio de ignições nos anos 90 começou a baixar quando entramos no novo século e baixou muito significativamente a seguir ao ano catastrófico de 2017. E podemos afirmar, com certeza, que a última década temos tido menos de metade das ignições que se verificavam há 20 anos. E são boas notícias porque só temos incêndios se, para além das condições meteorológicas e para além do combustível disponível, tivermos ignições que as provoquem. Para terminar e não me concentrar unicamente nos extremos de verão, estamos todos cientes do que aconteceu neste mês de janeiro e fevereiro de 2026, com uma sequência de ciclones muito intensa que provocaram ventos, no caso da tempestade Christine, catastróficos no centro do país, mas provocaram inundações a norte e a sul com frequência. Eu gostaria de chamar a atenção que isto não é tão novo como isso. Há apenas 3 anos tivemos inundações em todo o país e, à semelhança do que aconteceu agora no inverno de 2026, também foram provocados em grande medida por uma sequência de tempestades muito intensas associados aos famosos rios atmosféricos. O que é que são rios atmosféricos? São filamentos de transporte muito intenso de umidade, como podem ver, começa na zona tropical e transfere umidade diretamente para as latitudes médias, neste caso até ao continente português. Estamos aqui a ver o caso que ocorreu em 12 de dezembro de 2022 e a razão por que eu enfatizo este evento é porque a 13 de dezembro de 2022, como podemos ver aqui neste último gráfico da minha apresentação, que mostra a evolução do máximo anual da precipitação diária em Lisboa desde 1863, verificamos que bateu o recorde da precipitação mais intensa à escala diária, precisamente nesse dezembro de 2022. Mas aquilo que eu gostaria de chamar a atenção é que, se tirarmos o fenómeno que aconteceu em 1876, que é uma situação muito particular, mas relevante e real, o que verificamos é que o máximo anual da precipitação diária em Lisboa tem vindo a aumentar ao longo dos últimos 150 anos. E, portanto, episódios para a cidade de Lisboa com mais de 80 milímetros em 24 horas, ou mesmo mais de 100, mais de 110, ocorrem com muito mais frequência nas últimas décadas do que ocorriam a meio do século XX ou ainda menos no início do século XX. A razão pela qual estamos a verificar, tanto em Portugal como em praticamente todo o mundo, um aumento destes fenómenos extremos tem muito a ver com o aumento da temperatura da atmosfera, provocado pelas alterações climáticas, e que permitem que toda a atmosfera transporte mais umidade. Uma atmosfera mais quente transporta mais umidade do que transportava antes. Portanto, não é que haja mais ciclones intensos ou rios atmosféricos do que havia há 100 anos. Já havia há 100 anos rios atmosféricos e ciclones intensos. O problema é que, como a temperatura para os continentes já subiu mais 2 graus, existe uma série de regras da física que nos permite dizer que esses mesmos fenómenos, esses mesmos rios atmosféricos, essas mesmas tempestades, ou no caso da América, dos furacões, transportam mais 20% de água do que transportavam antes. E daí este crescimento que se verifica na série da precipitação diária para Lisboa. Então, há algumas mensagens finais daquilo que eu tive a apresentar. Verificamos que a Europa está a aquecer a uma taxa superior à do resto do planeta, o que significa que é preciso ter cuidado com aqueles valores que sumarizam de uma forma muito sintética, mas um pouco esclarecida, 1,5 graus, 2 graus, dizem muito, mas na verdade dizem muito pouco. A Europa já aqueceu mais 2 graus e Portugal também.
e que verões muito quentes com fortes ondas de calor, como foi o caso que eu especifiquei para 2003, 2010, já se repetiram com bastante frequência na Europa, como foi 2018, 21, 23 e foram claramente ultrapassados em 2022. Este tipo de ondas de calor provoca mortalidade excessiva acrescida e provoca grandes impactos nos ecossistemas, nas florestas, na produção de energias renováveis. No entanto, do ponto de vista da mortalidade excessiva, eu assinalei que a mensagem também tem o seu aspecto positivo, porque apesar destas ondas de calor não terem diminuído nas últimas décadas, pelo contrário, são, diria, mais frequentes, a verdade é que a taxa de mortalidade excessiva tem vindo a baixar de forma muito significativa por uma grande capacidade de medidas de mitigação, particularmente em relação aos mais idosos, que são quem mais sofre com este tipo de eventos. Por outro lado, também mostrei que as grandes secas no Mediterrâneo estão a acontecer com mais frequência nas últimas décadas e que as previsões dos modelos é que terão tendência a serem mais longas no futuro, eu diria, independentemente do cenário climático que vamos adotar, mas mesmo num cenário intermédio, para ser mais realista, isso vai se verificar. A conjugação dos dois fenómenos, ondas de calor com secas, já está a potenciar a perigosidade dos incêndios de grandes dimensões no Mediterrâneo, e isso verifica-se, e os cenários, infelizmente, apontam que, do ponto de vista meteorológico, a perigosidade vai aumentar. No entanto, os incêndios florestais não resultam apenas do perigo meteorológico. As condições de haver combustível disponível são muito importantes e também as ignições têm que lá estar, caso contrário, acaba por não haver o início do incêndio, que depois pode aumentar para grandes proporções. E, no caso particular de Portugal, verificou-se um decréscimo muito acentuado do número de ignições nas últimas décadas, com particular atenção depois de 2017, em que há uma capacidade das autoridades de, nos dias críticos, que são previstos com grande qualidade antecipadamente, de estar mais alerta e impedir que as pessoas vão para parques como a Serra de Sintra, como outros sítios críticos, e também há uma maior consciência das pessoas que, de forma nítida, aumentou após as catástrofes do ano de 2017. Finalmente, salientar que também os eventos de precipitação extrema tendem a ocorrer mais frequentemente na Península Ibérica, e eu até diria em todo o mundo, porque é aquilo que se verifica, e, em última análise, resultam não de uma maior frequência de tempestades muito intensas ou dos famosos rios atmosféricos, mas são, no essencial, resultado da maior capacidade de transporte de umidade numa atmosfera que está claramente mais quente do que no passado.